Cara, esse brasileiro aqui é simplesmente um dos caras mais surreais que eu já vi em toda a minha vida. E ele tem viralizado bastante nas redes sociais ultimamente, porque ele tem criado as coisas do absoluto zero, literalmente. Pra você ter ideia, nesse vídeo aqui ele disse que vai extrair ferro a partir dessa pedra que ele simplesmente encontrou no rio. E aqui ele diz que provavelmente isso é uma hematita, um minério de ferro que é encontrado na natureza, e ele até faz o teste ali, riscando em outra pedra, pra ver se é hematita mesmo. Então ele pega o máximo que ele consegue achar e começa todo o processo de extração desse minério de ferro. Só que aqui é que tá o mais bizarro disso tudo, porque ele não faz essa extração em nenhum laboratório químico e também não usa nenhuma ferramenta específica para esse tipo de extração. E ele faz tudo isso de maneira artesanal, igual as pessoas faziam antigamente, há 2.200 anos atrás, que era na idade do ferro. E até mesmo o forno que ele usa para poder derreter esse minério aqui, ele cria do absoluto zero. Não só o forno, mas também o carvão, as cordas, o soprador, absolutamente tudo ele cria do zero. E ele até prova isso, porque no final ele usa um ímã ali para poder mostrar que ele realmente conseguiu extrair o minério do ferro. E o nome desse cara é Lucas Rabelo e o perfil dele é esse daqui, Bounty Breaker. Esse cara aqui é fenomenal. Aí, você sabe o que aconteceria se a gente tivesse olhos tão poderosos como de uma águia? O ser humano consegue enxergar a 2 metros o que uma águia consegue enxergar a 16 metros. E além desse zoom absurdo, elas têm uma visão até 8 vezes mais nítida do que a nossa. Então esse carinha aqui pode identificar um rato se movendo a mais de 3 quilômetros de distância, ou até mesmo um gafanhoto a mais de 40 metros de distância, fora que elas também têm uma visão de 340 graus. E ela também percebe as cores de uma forma ridiculamente absurda, então para elas tudo é mais nítido e mais brilhante. Seria o mesmo como se colocasse lentes fotográficas nos nossos olhos. E essa aqui que eu tô falando é a águia careca, que de careca não tem nada, mas possui asas extremamente fortes e resistentes, com uma envergadura de até 2,5 metros de comprimento. E por conta de toda essa força e imponência que ela tem, ela é utilizada como símbolo nacional dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial. E também por conta da sua fidelidade, que representa o patriotismo americano. Isso porque esses animais aqui são extremamente monogâmicos e escolhem um parceiro para passar a vida inteira junto. E os casais fazem ninhos absurdamente grandes, que a cada temporada que passa eles costumam reutilizar e expandir o tamanho desse ninho. Só para vocês terem uma ideia, o maior ninho já registrado tinha 3 metros de largura e mais de 6 metros de comprimento. Fora que o peso total desse ninho passava de mais de 2 toneladas. Aí, você sabia que em muitos lugares do mundo existem vários restaurantes que servem rãs como iguaria? E por mais que aqui no Brasil não seja muito comum a gente se alimentar desse tipo de carne, o Brasil ainda possui o título de segundo maior produtor de carne de rã do planeta, ficando atrás somente de Taiwan. Isso porque existem várias fazendas de confinamento que produzem esse tipo de carne aqui para fins de comercialização. E o Brasil exporta para regiões como América do Norte e Europa, já que a França e os Estados Unidos são os maiores importadores desse tipo de carne. E esses animais são muito apreciados na culinária por conta do sabor da sua carne e também pelos nutrientes que eles carregam. E aquele movimento que o bicho fez ali no começo do vídeo é super normal de acontecer com esse tipo de animal aqui. E isso acontece porque mesmo quando o animal está morto, muitas células musculares ainda têm um pouco de energia ali restante. Então, quando essas células são estimuladas de alguma maneira, colocando sal, limão ou até mesmo dentro de uma panela com água fervendo, elas vão se contrair, parecendo que o animal ainda está vivo. Mas, na verdade, são só os últimos espasmos musculares desses animais. Mas e você, já comeu esse tipo de carne aqui ou tem vontade de experimentar? Deixa aqui nos comentários.